Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa da pregação da Palavra de Deus, programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Deus abençoe a todos. A leitura de hoje, irmãos, está em Mateus, está no capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1, que diz assim. Irmãos, antes de ler, deixa eu falar uma coisa. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Me escuta, para o que você estiver fazendo, escuta. Essa geração é a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei, mas é agora. Nós somos a última geração na terra, irmãos, da igreja. Então, presta atenção. Arrependa-te dos teus pecados, abandona os teus pecados, confessa os teus pecados, converta-te ao Senhor Jesus, antes que não dê mais tempo. Pessoas morrem todos os dias, e para essa pessoa que morreu, o Senhor Jesus já voltou. Porque buscou ele, ou ele foi para o céu, para o paraíso, na verdade, né? Ou ele foi para o inferno, que é a condenação temporária, para depois ir para o lago de fogo. Então arrependa-te agora, antes que seja tarde demais. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 1 diz assim. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então Jesus estava ali e ali tinha uma multidão escutando o que ele falava. E Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, na mesma função de Moisés, estão assentados, fazendo, os escribas e fariseus. Estes são os que deveriam estar indo diante de Deus, recebendo de Deus a palavra e transmitindo ao povo aquilo que Deus mandou, como Moisés fazia. Então a função deles era se colocar diante de Deus, para que Deus falasse com eles e para que eles trouxessem ao povo de Israel as ordens que Deus dava. E ensinando-os a guardar todas as ordens que já haviam recebido por mandado de Moisés. Então essa era a função deles. Eles eram, como se diz, os pastores da época, né? Aquele pastor, presbítero que toma conta de uma igreja, né? Um bispo que toma conta da igreja. Então era deles essa função. Então na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Olha isso. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, tudo que eles falar para vocês, ensinando que tem que guardar, que veio da lei de Moisés, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Ou seja, o que eles falaram para vocês fazerem, façam, mas não sigam o exemplo deles, porque dizem e não fazem. Alguma semelhança com as igrejas de hoje, irmãos? Com os pastores de hoje? Alguma semelhança? Só estou te perguntando, alguma semelhança com os pastores de hoje que estão lá na frente extorquindo lã de ovelha? Alguma semelhança? Vamos continuar para você entender. Então, o que eles ensinarem, vocês façam, mas não façam o que eles fazem. Jesus disse à multidão que estava com ele, para não fazerem as obras que os escribas e fariseus faziam. Por quê? Porque esses pastores, né, esses líderes religiosos, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Então, eles jogam fardos na costa daquele que está ali, tão difícil, tão pesado que é difícil de suportar. E os põe aos ombros dos homens. Então pega aquele fardo pesado e põe sobre o ombro dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Alguma semelhança com hoje, irmão? Imagina um fardo, meu irmão. Vou te falar um fardo pesadíssimo que as igrejas aí, principalmente a Igreja Universal, põe sobre o ombro da pessoa que está lá dentro. Imagina você trabalhou 20 anos, 30 anos, você já está aí com 35, 40 anos, você está trabalhando para construir alguma coisa.
Aí você vai lá e consegue construir. Você consegue construir ali uma casa, comprar um lote, comprar um carro. Aí o pastor vem e põe um fardo em cima das suas costas e fala assim: você não tem fé, você tem que ter fé. A sua fé tem que ser grande, você tem que provar a Deus. Vem cá e queima tudo, traz tudo que você tem e põe aqui. E a pessoa fica achando que se ele não fizer aquilo, ele não tem fé. Olha o fardo que colocou. Aí o cara fala assim: meu Deus, eu trabalhei tanto para ter isso aqui. E aí aquela lavagem cerebral, aquela pressão continua. Já tem os caras treinados ali para chegar lá na frente e dar um depoimento. Não, porque eu fiz, eu queimei, porque eu vim aqui, eu estava assim, agora eu estou assim. E aí faz aquela venda de marketing, né? Aquele marketing para vender o produto, que é aquele vender a benção, para o cara pensar: nossa, eu queimar tudo ali, então eu também vou ficar. Aí vai lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas e queima tudo e tem que recomeçar. Irmãos, é impossível que de 5.000 pessoas, é impossível que de 5.000, pelo menos 1% ali, 50 pessoas mais ou menos, não vão conseguir construir de novo, e talvez muito maior do que o que tinha, porque já estavam crescendo. Já tinham passado pelo período da provação, da tentação, da dificuldade, e estavam entrando na segunda fase, igual Jó. Já estavam crescendo. Então é impossível que de 5.000 não tenha 50 que vá crescer. Aí o que é que eles fazem? Pega esses 50. Então, 4.950 pessoas queimaram tudo. E esses ficam calados, não podem falar nada dentro da igreja. Não dá o microfone para eles. Se puder, expulsa esse povo daqui, que eles já não tem mais nada para dar. Faz eles embora, sair dessa igreja aqui. Mas pega os 50 que teve algum resultado. Põe num jornalzinho que eles têm lá. Põe na frente, faz vídeo, grava, faz durante o culto, chama lá na frente, põe aquele cara lá na frente. Aquele cara que queimou tudo ali, os 50 de 5.000, acha que foi porque queimou. Não foi, já tinha pago o preço, meu irmão. Então esse povo, esses escribas e fariseus, atam fardos pesados sobre os ombros dos homens, coisas que eles mesmos não querem nem mover com o dedo. Se falar coisa assim: faz a doação só do que você tem na sua cozinha. Só do que você tem no banco. Eles não querem mover nem com o dedo o que eles jogam sobre os homens. O primeiro que tinha que queimar tudo, presta atenção. Você que é da Igreja Universal, você vai concordar comigo. O primeiro que tinha que queimar tudo, é o Edir Macedo. Ele tinha que chegar e pegar tudo que ele ganhou aí com a mãozinha dele assim. Ele tinha que chegar e pegar tudo e pôr no altar. Tudo. Era o primeiro. E morar numa casinha pequenininha, pobre, sem nada, e recomeçar, do zero. Não é aproveitar que ele é o chefão aí e pegar tudo de volta com o dobro do que tem, não. Você entendeu? É pegar e queimar mesmo no altar. E gastar, sabe com o quê? Com obreiros ao redor do mundo aí para ganhar almas para o Senhor Jesus. Em países comunistas, em países que as pessoas não conseguem nem ouvir o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Então nem com o dedo eles querem mover. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Então tudo que eles fazem para ser vistos. Glória a Deus. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então eles fazem de tudo para aparecer, meu irmão. Tudo para serem vistos. E eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha isso. Irmãos, aqui tem um erro muito grande que a gente vê nas igrejas hoje, nas igrejas pentecostais. É isso aqui, ó. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Alguma semelhança com as igrejas evangélicas de hoje, irmão? Alguma semelhança com as igrejas pentecostais, hein? Sabe o que tem igreja pentecostal que faz, irmão? Que eu acho um absurdo. A igreja pentecostal vai lá no púlpito, entendeu? Faz um púlpito enorme e põe lá 10, 15, 20, 30 cadeiras, porque os ditos pastores não podem sentar com o povo, não. É humilhação para eles.
Eles têm que sentar lá na frente, numa cadeira, porque não pode ser banco também não, você não vê banco nem púlpito não, você vê cadeiras individuais, porque cada um tem o seu pequeno trono, de igrejas pentecostais, né, Assembleia de Deus e outras aí. Aí junta aquele monte de homem de terno e gravata, alheio ao culto, porque eles ficam sempre, 90% deles, conversando e fazendo coisas que não é participando do culto, do louvor, da pregação. Eles ficam lá batendo papo. Absurdo, irmãos. Porque amam os primeiros lugares. Para eles é vergonhoso sentar junto do povo. Olha que absurdo. Lá na frente devia ter uma cadeira. Ou melhor, não devia nem ter cadeira. Em cima de púlpito não é lugar de homem ficar recebendo glória da igreja, não. A glória tem que ser de Deus. Eles tinham que sentar ali do lado do púlpito, ou na frente com a igreja. E lá em cima ficar, não, realmente tinha que ter uma cadeira de quem está dirigindo o culto. A pessoa que está dirigindo o culto deu uma oportunidade para o louvor, vai lá e senta. A pessoa que está dirigindo o culto, chegou a hora do pregador, ele anunciou o pregador, ele vai lá e senta. O resto do povo, dos púlpitos, que ama os primeiros lugares nas ceias e nos cultos, esse povo que ama o primeiro lugar, devia estar sentado lá embaixo, junto com o povo. O pastor que diz assim, meu irmão, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha, é porque esse aí não entrou pela porta. Eu vou te fazer uma pergunta. Quer dizer que o pastor não é ovelha do Senhor Jesus? É isso que ele está falando? Pastor gera pastor? Então ele não é ovelha de Jesus. Se ele se compara ao pastor, o Senhor Jesus disse, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então nós temos um pastor, se chama Senhor Jesus. Aí o outro quer vir ser igual. Ele não quer se sentar junto das ovelhas, porque é humilhante para ele. Porque ele é muito grande, ele é grande aos próprios olhos. Tá errado, irmão. Desce daí. Desce, acorda. Se você nunca viu isso, nunca pensou nisso, tá na hora de você pensar e tá na hora de você descer. Desce. Desce, porque aí tem dono. Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus. A ovelha é dele. Tem gente que fala assim, a minha ovelha. Minha ovelha não, filho, você não morreu na cruz, não. A ovelha do Senhor Jesus que eu tomo conta. Geralmente o pastor das ovelhas pastoreia as ovelhas para um dono. Tá ouvindo? Então, o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, nós fomos dados para ele pelo nosso Deus, o Pai dele, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós fomos dados ao Senhor Jesus. Jesus disse, Pai, nenhum destes pequeninos que me deste, fomos dados para ele. De maneira nenhuma os jogarei fora ou os perderei. Você está ouvindo? Pertencemos ao Senhor Jesus. Então o pastor que chega, pastor aí, chega e fala assim, as minhas ovelhas, ô meu irmão, vai converter. Se você não está incluído no meio das ovelhas, se você não se vê como ovelha do Senhor Jesus, você não entrou pela porta. Você é um devorador, um lobo voraz em pele de ovelha, disfarçado. Tá ouvindo? Então desça do púlpito mesmo. Deixa lá em cima só uma cadeira, só de quem está dirigindo o culto. E dos louvoristas que vai sentar, tocar violão, entendeu? Pessoa que vai estar louvando, adorando a Deus. E você senta lá embaixo, onde é o lugar da igreja, a não ser que você não faz parte da igreja. Né? Então tá dado o recado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, meu irmão. Presta atenção, cuidado. Você falar minhas ovelhas. Você não tem ovelha nenhuma, não. Você cuida das ovelhas do Senhor Jesus. Então, ó, esses atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, ou seja, faz de tudo para ser visto. E amam os primeiros lugares nas ceias e os primeiros lugares em cima do púlpito. Misericórdia, Deus. E amam os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras nas sinagogas.
E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Eles amam ser chamados de Rabi, que quer dizer mestre. Vós, porém, não sejais chamados Rabi. Então você, meu irmão, que é pastor de alguma igreja aí, não se veja como o pastor que as ovelhas são suas. As minhas ovelhas não são suas, não se veja. Não ache que você é mestre delas, não. Você pega o ensinamento do mestre e repassa para elas. Vós, porém, não sejais chamados mestres, Rabi, porque um só é o vosso mestre, está na Bíblia, meu irmão. Mateus capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Jesus Cristo, e todos vós sois irmãos. Então ele disse para toda a multidão, para os apóstolos que estavam com ele: a nenhum de vós, nem os apóstolos poderiam ser chamados de mestres, de Rabi, porque um só é o pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E todos vós sois irmãos. Aquele pastor que acha, aquele que está na função de pastor, aquele que está na função pastoral e acha que as ovelhas são dele, que pastor reúne que o pastor gera pastor, esse é um desviado do evangelho do Senhor Jesus. Toma cuidado, meu irmão, é pelos frutos que se conhece a árvore. Toma cuidado, meus queridos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai do Senhor Jesus. Quando nós confessamos o Senhor Jesus com a nossa boca e pedimos Ele para entrar em nosso coração e o confessamos diante dos homens, aí sim nós passamos a ser servos de Deus e filhos de Deus. Glória a Deus. Nem vos chamais mestres, ele chama de novo aqui, ele torna a repetir o Senhor Jesus. Olha como que isso é tão forte e tão importante que ele repete. Não vos chameis mestres, porque um só é um vosso mestre, que é Jesus Cristo. E tornou a repetir. Cuidado, meu irmão, você que olha para os obreiros, para o pastor, para o dirigente da sua igreja, como se ele fosse muita coisa. Ele não é, meu irmão. Ele não é. Ele não é. Não ponha ele, não olhe para ele como se ele fosse. Ele não é. Ele é simplesmente um irmão que foi separado dentro de um templo, dentro de um lugar onde se reúne a igreja do Senhor Jesus, que a igreja somos nós. Aquele templo não é a igreja. Então ele é um dos que se reúnem ali e que foi colocado à frente, a princípio, a chamado do Espírito Santo, que é ele que dá os dons, para que ele possa pegar a palavra de Deus, e assim como os escribas e fariseus deveriam fazer assentados na cadeira de Moisés, transmitir a ordem de Deus para o povo. Então esta é a função do pastor. Não é falar dele mesmo, e não olhar para aquelas ovelhas como se fossem dele, porque ele também é parte das ovelhas. E ali a função dele é falar, assentado na mesma cadeira que Moisés assentou, que eles hoje assentam, transmitir a palavra de Deus. Esta é a função dele ali. Mas quando você dirige um culto, ou quando você prega, você está fazendo a mesma função de Moisés na cadeira de Moisés, que é a mesma função pastoral. Você entendeu? Porém, a dele é permanente, ou seja, ele vai ficar ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses, até o tempo definido por Deus para ele ficar ali. Se ele for homem de Deus. Se ele não for, é até o tempo, porque foi ele que montou que trem, a CNPJ é dele, a conta é dele, o dinheiro é dele, o prédio está no nome dele, então ele fica ali o resto da vida, porque é dele. Se ele for homem de Deus, ele vai ficar enquanto Deus permitir ele ficar e depois tira ele dali. Entendeu? Então é assim que funciona. Você não vê nenhum dos apóstolos que ficaram num lugar só a vida inteira, só ali. Eles ficavam aqui e ali, andavam, ganhavam, voltavam no lugar que eles já tinham ido, ganhavam alma do Senhor Jesus, reunia, punha alguém para ficar ensinando e ia ganhando alma e andando, tá bom? Então, cuidado. Porque aqui o Senhor Jesus disse assim: e a ninguém na terra, glória a Deus, chamais de Rabi,
ou de vosso pai. Nem de pai você não pode chamar, meu. Tem gente que brinca com o pastor, ô pai. Não, não é. Pai, único, ó. Até isso o Jesus disse, ó. Ninguém na terra chamais vosso pai, porque um só é o vosso pai. Não é porque ele prega a palavra de Deus, que ele cumpre o que Deus mandou, que ele é pai, não. Se você chama algum pastor de pai, meu irmão, tá na hora de parar. Quem falou foi o Senhor Jesus. Lê aí, ó, Mateus 23, versículo 9. O que está escrito em vermelho foi Jesus que falou, meu irmão. Tá ouvindo? Então, a vantagem dessa Bíblia, que eu gosto dela, é porque eu comprei uma Bíblia que tudo que o Senhor Jesus falou, tudo, está em letra vermelha. Então, você sabe quando ele falou. Então, Jesus disse. Foi ele que disse, não fui eu, não. Tá? A ninguém na terra chamais vosso pai. Nem a pastor, nem a ninguém. Porque um só é o vosso pai, e ele está nos céus. É o Deus, Criador dos céus e da terra, é o Pai do Senhor Jesus. E é o nosso Deus. Somente a ele nós podemos chamar de Pai. Por isso o Senhor Jesus começa a oração assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Ele sim é o nosso Pai. E você pode chamar o seu pai terreno de pai, né, meu filho? Estou falando de pastores, de obreiros, de líderes de igreja, de anciãos, entendeu? Anciões, de caras que se denominam a si mesmos apóstolos, porque pastor é muito pequeno para eles, de acordo com o tamanho deles, né? Então o bispo. Então, não são pais. Não chame de pai. Glória a Deus. E nem vos chameis mestres, porque um só o vosso mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Então, o Senhor Jesus não lavou os pés dos discípulos? Então aquele que fica lá no púlpito querendo só ser servido, está dito aqui, ó. Está dito. O maior dentre vós será o vosso mestre. Se aquele que está lá não serve, vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Se aquele que está lá na frente sentado não serve, então você já sabe que ele não é o maior ali. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Aos escribas e fariseus, eles foram humilhados. Porque o mundo inteiro sabe que foram eles que mandaram crucificar o Senhor Jesus e gritava, crucifica. Induziu o povo. Mas somado aos escribas e fariseus, vem os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Que ali é uma promoção que eles têm lá dentro. Tá bom? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus e que Deus te abençoe, e esta é a palavra. E você, meu irmão, que é obreiro, vou falar obreiro, porque você pode ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, pode ter um título maior como bispo, ou apóstolo, ou superapóstolo, ou super-homem de Deus, não importa o seu título. Cuidado com a forma que você se vê. Cuidado como você é aos seus próprios olhos. Se você olha para a igreja que Deus pôs ali, que Deus deu condições de você estar à frente dela, e você recebe aquela glória, você está igual o Nabucodonosor. Olha, a minha igreja tem 10 mil membros. Eu sou o cara. Cuidado, meu irmão. Aquele que a si mesmo se exaltar, não está falando que você precisa mostrar para ninguém, mas se dentro do seu íntimo você já sentiu que é sua glória, prepara, a queda está vindo aí. Toma cuidado, que Deus te abençoe, que você se arrependa, que se converta e dê a glória para Ele e reconheça que a palavra é dEle, o milagre é dEle, a cura é dEle, o Filho é dEle, que morreu por nós, que é o Senhor Jesus, a quem nós pertencemos, a quem nos resgatou do lamaçal, do pecado e da morte, e nos deu vida, nele e no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a palavra está dada. Arrependa-te agora, meu irmão. Você que estava aí pastoreando igreja e que estava com seus olhos tampados, agora caiu uma escama dos seus olhos. Arrependa-se agora, e você e Deus. Entra dentro do seu quarto, você e Deus agora. Meu irmão, faz um concerto com o Senhor Jesus. Faz, Senhor, não me permita ficar cego. Não me permita receber glória. A glória não é minha, eu sou teu servo. Eu transfiro a glória, a sabedoria que veio, a unção que veio, o poder de expulsar demônios, curar enfermos. Ó, Deus veio do Senhor, é do Senhor, eu sou um instrumento. Agora, entra para o seu quarto e fala, Deus, tira de mim isso, porque eu sou teu servo. Glória a Deus, aleluia. E você, meu irmão, eu vou te ensinar agora, você que está ouvindo aí, meu amigo que ainda não se converteu, Senhor Jesus. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Então você tem que confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você estiver fazendo e confessa o Senhor Jesus comigo aí. Agora, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor agora na minha vida. Eu confesso, Deus, que eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso que o Senhor é o meu Deus. Eu convido o Senhor, Deus, entra em mim, habita em mim. Senhor Jesus, que o Senhor faça morada em mim e me guarde e me perdoa, Senhor, de todos os meus pecados. Eu confesso o Senhor com a minha boca agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim e guarde em mim a tua palavra, essa palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Jesus, eu agora entrego a minha vida ao Senhor, comanda a minha vida, me mostra qual caminho o Senhor quer que eu siga e o que o Senhor quer que eu faça na minha vida. Em teu próprio nome eu te peço. E Senhor Deus, me recebe agora, Deus, como servo do Senhor, Deus, e como teu filho, porque eu aceitei e eu confessei o Senhor Jesus com a minha boca. Amém. Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus, irmão. E essa oração, meu irmão, é para você que é pastor. Para você que pastoreia uma igreja, não importa se é diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo ou apóstolo. Essa oração é para você. Repete comigo aí. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu que morreste e ressuscitaste ao terceiro dia. O Senhor que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Eu cuido da tua ovelha. O Senhor me colocou na posição de liderança, de pastoreio. É uma posição temporária. Eu não sou em mim mesmo pastor, mas eu estou pastor pela unção do Senhor que está sobre a minha vida. Que eu possa conduzir estas ovelhas até o Senhor e que eu possa, ao conduzi-las, ser conduzido pela palavra do Senhor que habita em mim, juntamente com elas, a tua presença, a salvação, e que a honra e a glória do meu trabalho à frente desta obra, junto com essas ovelhas da qual eu me incluo, seja sempre do Senhor. Senhor Jesus, a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. E que eu conduza elas na tua santidade, na essência da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em teu próprio nome eu te peço. E Deus, não me permita engrandecer e achar que eu sou algo. Eu não sou. Eu sou o instrumento que o Senhor Jesus, o teu Filho, o Rei da Glória, habita. E em mim ele faz a obra. E em mim, juntamente com as ovelhas, somos ovelhas dele. Ele faz a obra em nós para, como ovelhas, sermos levados à tua presença no arrebatamento da igreja. E o teu Espírito Santo que habite em mim, que habita em mim, que o teu Espírito Santo me ensine e não me deixe ser grande aos meus próprios olhos, porque eu sou teu servo, Senhor. E eu tenho que tomar muito cuidado com a minha carne, porque ela milita contra o meu espírito e pode me conduzir de uma forma errada na tua presença. Mas que o teu Espírito Santo comande a minha vida. Ó Deus, pela posição que me colocaste para pastorear, em nome do Senhor Jesus. Que a honra e a glória seja sempre do Senhor Jesus, teu Filho, que morreu por nós. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Siga nessa visão. Deus vai te abençoar. Senhor Deus, abençoe a todos que estão ouvindo. Te agradeço por essa palavra maravilhosa. Que a unção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a paz do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo agora. Entendeu? Que a graça do Senhor Deus, a comunhão, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um agora. Em nome do Senhor Jesus, desde agora e para todo sempre. Com cada servo teu, Senhor. Cada pessoa confessou o Senhor Jesus como teu servo. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus, que o Senhor quebranta o coração deles. E traga eles, Deus. Se não quiserem vir pelo amor, que venham pela dor. Mas venham aos teus pés, aos pés do Senhor Jesus, teu Filho. E se entreguem para sair da condenação eterna. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Te agradeço pela tua palavra. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem com Deus.